gravando? Olá, pessoal. Bom, estou aqui de volta. Meu nome é Gabriela Marangoni. Algumas pessoas têm acompanhado o meu Facebook, têm acompanhado o meu trabalho. Sou proprietária da Pequenos Luxos Estética Animal, em Penápolis, estado de São Paulo. E recentemente eu fiz um vídeo falando sobre a questão da lágrima ácida, né? Aquela mancha que acomete bastante os olhinhos aqui dos cães e dos gatos também, aquela mancha indesejável. Só que é importante a gente saber quais são as causas, né? O que está gerando esse tipo de mancha, esse tipo de lágrima, para que a gente possa saber como lidar, como tratar, enfim. A live estava disponível no Facebook, no meu perfil pessoal, e também na página Pequenos Luxos, no Facebook. Mas o Facebook ele mantém as lives apenas por cerca de 30 dias, então para que você possa ter acesso no momento em que você quiser sobre essas informações, eu resolvi colocar agora então no YouTube. Vale lembrar que eu não sou uma expert no assunto, eu não sou veterinária, mas eu sou uma curiosa pesquisadora que gosta de buscar o conhecimento, de entender, enfim, e poder passar para vocês um pouco do que eu tenho estudado até o dia de hoje, tá bem? Então eu espero que vocês gostem. Deem um joinha aqui para mim já, aqui no vídeo, tá bom? E se inscrevam no canal para ficar aí atento às próximas postagens, os próximos vídeos, lives, bate-papos que nós vamos fazer por aqui. Espero que vocês gostem e agora vamos direto ao assunto. Então assim, ó, vamos colocar aqui o olho do cachorrinho, tá bom? Ele tem aqui nessa parte superior uma glândula que produz a lágrima, que é então a glândula lacrimal. Tem depois aqui um ducto chamado de ducto lacrimal, que é que vai fazer a distribuição dessa lágrima, que tem a função de limpar e lubrificar esse olho das impurezas e tudo mais, tá bom? Assim como acontece no nosso olho. Depois nós vamos ter então dois canículos lacrimais, um que vem da parte superior e outro da parte inferior, que vão fazer a drenagem dessa lágrima, porque uma vez que ela cumpriu a sua função, ela vai então ser drenada por esses dois canículos e vai aqui jogar então tudo pro ducto nasolacrimal ou lacrimonasal. Vamos lá ver como é que isso funciona. Ó. Ai, que desenho lindo. Deixa eu tirar aqui que é mais fácil. Vamos lá. Ó. Produziu, distribuiu, recolheu. Aí ele vem então por esse ducto lacrimonasal ou nasolacrimal. Eu costumo chamar mais de lacrimonasal porque é a lágrima que vai para o nariz. Faz mais sentido, né? Mas as duas nomenclaturas são aceitas. Veja o que acontece. Ele vai então drenar isso daqui e vai jogar onde? Pro focinho. Por isso que a gente sempre nota os nossos cães com o focinho sempre úmido. O que é importante a gente perceber? Se ele estiver mais do que úmido, ele estiver escorrendo, pode ser que o seu cãozinho esteja com gripe, tá bom? Agora, caso ele esteja apenas levemente úmido, é o normal, porque esse é o processo que a mãe natureza fez. Eu e as minhas coceiras no nariz, gente, ignora. Agora, quando você percebe que começa a acontecer aquela mancha, deixa eu colocar a mancha aqui, aquela mancha horrorosa aqui, ó, tá? E você vai perceber também que o focinho fica seco. Geralmente aquele focinho mais sequinho, né? Você toca assim, tá sempre sequinho, não tem aquela umidade natural. Isso significa que esta drenagem não está sendo bem feita. Agora vamos entender então as causas dessa deficiente drenagem dessa lágrima. Bom, entre essas causas nós temos então a obstrução do ducto lacrimal. Ele pode estar entupido, tá? Em uma dessas fases ele pode estar entupido. E aí você me diz assim, mas por que entope? Bom, uma das questões do porquê entope é que a gente precisa entender que boca,
olho, ouvido e nariz estão todos interligados. Então, toda vez que eu tiver algum processo inflamatório em uma dessas partes, assim como a gente tem aqui a sinus, que quando inflama forma para nós a sinusite, que é a inflamação da sinus, nos cães, esse inchaço ou inflamação dessa região aqui, tá? Ela pode causar uma compressão do duto lacrimal. Então, causa um estreitamento que dificulta a passagem. Então, ainda não é uma questão de obstrução, tá bom? Mas ela vai dificultar a drenagem porque ele está comprimido. Ele está apertado, ele diminui a sua espessura e com isso a lágrima que não consegue passar, ela vai se derramar aqui. Uma vez que essa lágrima se derrama aqui, ele vai manter essa região muito úmida. E aí é onde foi quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, porque a minha cachorrinha mais velha, que está completando 9 aninhos agora, ela começou a ter muita produção de lágrima, tinha um excesso de lágrima que vazava aqui nela, que ela chacoalhava a cabecinha e espirrava lágrima na gente. E aí, só que ela não tinha mancha, até então ela não tinha mancha. E eu então comecei a pesquisar sobre o assunto para tentar entender e tudo mais, então eu descobri que algumas coisas poderiam estar causando esse derramamento excessivo de lágrima. E uma das possibilidades que eu tive foi de saber que poderia ter uma obstrução, desse ducto lacrimal. E aí eu comecei a procurar as causas de obstrução. Entre essas causas estão infecções de ouvido, quer seja por fungo ou bactéria, porque causa um inchaço dessa região aqui, ó. E causando o inchaço dessa região, ele vai comprimir essa musculatura e vai fazer a compressão do duto lacrimal. Dificulta a passagem da lágrima, ela vai derramar. Se a acidez dessa lágrima estiver fora do normal, ela estiver além, né? Se não me falha a memória, é isso. Ela estiver muito mais ácida do que o comum, ela vai promover uma espécie de queimadura no pelo, que é o que vai causar essa mancha, que é o processo de oxidação que ocorre dentro do fio. O fio do pelo, assim como do nosso cabelo, de qualquer outro fio, ele é o seguinte, olha. Ele tem uma camada que nós chamamos de cutícula. Nós temos aqui, no centro dele, a medula. E nós temos toda essa outra região aqui. Saiu do cronograma é assim, tá? E nós temos toda essa região aqui, ó, que é onde fica toda aquela massa capilar, é onde ficam também os pigmentos. Toda vez que a gente vai fazer algum processo que a gente quer mudar a parte de coloração, a gente precisa abrir as escamas aqui para que a gente possa penetrar lá. Com a acidez e a fermentação pela umidade e as bactérias que ficam nessa região, esse processo acontece e acontece uma oxidação aqui dentro do fio que dá aquela cor alaranjada, marrom alaranjado que a gente odeia, tá bem? Então, esse é o processo, um dos processos que ocorre. Tem a fermentação por ação das bactérias, dos micro-organismos, e vai fazer isso daí por causa desse procedimento. Bom, mas Gabi, meu cachorrinho não tem nenhum problema de ouvido, o ouvido dele tá super saudável, não tem problema nenhum. Bom, então a gente tem que avaliar o que mais que pode estar interferindo. Tá com alguma conjuntivite? Tá com alguma infecção da parte ocular? Não, Gabi, também não tem. Então a gente precisa ver se existe alguma coisa na boca. Por quê? O cãozinho tem, assim como nós, né? Mesma estrutura dentária, assim, no sentido de que tem gengiva, tem os dentes, tem raiz do dente, enfim, tá bom?
Por mais que eu faça um roteiro, eu sempre acabo esquecendo algum pedacinho, então nós vamos lá. Eu tenho aqui, ó, gengiva. E eu tenho aqui os dentinhos, tá? E aqui pra cima eu tenho, então, a raiz do dente. Acho que não tá muito legal pra vocês verem, mas, enfim, depois eu corrijo. Esse dente aqui, ele começa uma formação de tártaro e ela vai, então, fazer um inchaço dessa região da gengiva. Quando ela faz esse inchaço da gengiva, e lembra que, ó, o focinho tá aqui. Opa, que cachorrinho mais lindo, né? O focinho tá aqui, o ducto tá passando por aqui, ó. Afetou a gengiva, inchou a gengiva, comprimiu o ducto lacrimal. Outra coisa que acontece é que essa placa que a gente vê, essa sujeira que vai acumulando nos dentinhos deles, ela é formada por tártaro e placa bacteriana. Preste atenção, bactéria, tá bom? Então, o que acontece? Se tem bactéria, tem alteração do pH, porque tem fermentação. E isso vai causar mau hálito, vai causar inflamação da gengiva, e se não tratado, e essa placa, essas bactérias começarem a atingir a raiz do dente, elas podem causar um problema mais sério, que é chamado de periodontite, inflamação da parte periodontal, que é a parte mais da raiz do dente. Então, nós temos todas essas questões e mais algumas outras que estão envolvidas nesse processo de mancha. Não adianta a gente falar sobre um único aspecto, meu cachorro tá assim, o que eu faço? Aí tem gente que fala assim, faz um tratamento com Estomorgil. Funciona? Funciona. Por que funciona? Porque o Estomorgil é um antibiótico. E o que o antibiótico faz? Ele combate bactérias. A partir do momento em que você combateu as bactérias que estavam ali, você passou a deixar uma condição favorável para que o organismo produza essa saliva e a lágrima e todas essas secreções com o pH adequado do cãozinho, pH natural. Qual que é o problema de toda vez que tivesse isso daí, essa situação, você usar o Estomorgil ou qualquer outro antibiótico? É que na hora em que você realmente precisar desse antibiótico para algum problema realmente mais grave, ele não vai fazer efeito. Então, de primeira instância, o que eu recomendo é você não tente buscar soluções com base em medicamentos. Infelizmente, os medicamentos antibióticos para cães são vendidos sem receita médica, diferente do que acontece conosco, humanos. Então, muitas pessoas acabam recorrendo a esse Estomorgil e o problema é justamente esse. Existe um outro produto chamado Angel Eyes, que é um produto importado. Também tem eficácia? Também tem eficácia. Por quê? Porque ele age da mesma maneira, tá? Eu não observei, não estudei a fórmula do Angel Eyes, não sou farmacêutica, não sou bioquímica, enfim, mas a informação que eu tenho é que o Angel Eyes também contém uma ação antibacteriana, tá? Antibiótico. Então, por isso que ele também é eficaz. Aí a pessoa para o tratamento, mas não tratou a causa que está gerando esse problema da mancha. O que acontece? A mancha volta. Então, a mesma coisa acontece. Você está jogando um antibiótico no organismo do cãozinho, está regulando o pH? Momentaneamente tá. Mas se a causa dessa desordem não estiver sendo tratada, ela vai voltar. Tá com uma infecção de ouvido que é crônica, não sara, tá lá recorrente, tem que tratar. Tá com um problema periodontal, tá com tártaro, tá cheio de placa bacteriana, o Angel Eyes não vai lá, resolveu bonitinho, mas a boca continua com inflamação, com infecção, vai voltar. Então eu preciso tratar a causa.
Então vamos lá buscar mais algumas causas que podem ser responsáveis por essa desordem no organismo do cãozinho e ser responsáveis, consequentemente, por essa mancha tão indesejável para a gente. Bom, nós falamos então sobre os problemas auriculares, nós falamos sobre os problemas oculares, nós falamos sobre os problemas periodontais, placas bacterianas. Outra coisa que pode acontecer, em algumas raças há uma predisposição, principalmente nos braquicefálicos. O que são esses braquicefálicos? São aqueles bichinhos que têm um focinho curto. Shih Tzu, Bulldog francês, Pug, gato persa. Por quê? Justamente por ter esse estreitamento, a cânula ela acaba sendo, se ela não for muito bem formada durante a gestação e tudo mais, ou tiver algum defeito genético relacionado a isso, ela pode então sair defeituosa ou muito estreita ou ter algum desvio. Não tem seres humanos que tem um desvio de septo, que às vezes precisa de um procedimento cirúrgico para fazer a correção, que tem dificuldade para respirar, acabam respirando pela boca e tudo mais. Então, é semelhante o processo que acontece numa deformação genética, tá? Nesses casos desses bichinhos. Então, se isso estiver acontecendo também, em alguns casos pode ser necessário que se faça uma cirurgia de correção. É importante que essa avaliação seja feita por um profissional oftalmologista veterinário, depois de terem sido avaliadas todas as demais questões envolvidas no assunto. Tá bem? Então, é uma questão a se pensar, Em caso de obstrução apenas do duto lacrimal, por ter acumulado ali secreções, endurecimento de lágrima e tudo mais, decorrente de um período longo ou reincidente de placa, de tártaro, de inflamação de ouvido, de olho, enfim, existe um procedimento que é feito em consultório pelo oftalmologista veterinário, que é a desobstrução do duto lacrimonasal. Como que ele vai fazer? Ele vai inserir uma cânula aqui nos canículos lacrimais e vai despejar soro fisiológico fazendo essa lavagem que vai desobstruir o canal. A minha cachorrinha, no caso, foi isso que aconteceu. Ela tem uma predisposição muito grande à formação de placa, e então eu tenho que estar sempre cuidando dos dentinhos dela, porque inflama bastante a gengiva. É algo do organismo dela, assim como nós seres humanos temos, alguns têm mais propensão à formação de tártaro, nos cães isso também acontece. E é o caso da minha branquinha, tá? Da minha Lana. Essa análise foi feita ao longo de várias e várias situações, experiências, pesquisas, e aí eu cheguei então a essa conclusão. Tanto que eu estava morando fora, durante um ano, quando eu cheguei, ela havia perdido 2 dentinhos, estava com bastante placa, e a única explicação foi essa. Então afetou a raiz do dente e ela acabou perdendo esses 2 dentinhos. Os demais não têm tanta formação de placa como ela. Então, ela precisa de um cuidado diário bem mais intenso do que os demais. De que forma eu posso cuidar dessa boca? Existem hoje alguns produtos em formato de spray, em formato de gel, ou até mesmo num pó que você despeja na ração. E aí você pode perguntar para mim, mas Gabi, e a questão da escovação dos dentes? O problema da escovação dos dentes, que ela acaba se tornando ineficiente, é porque os proprietários muitas vezes deixam os clientes para levar para o banho tosa uma vez por semana ou a cada 15 dias e pedir para um profissional lá de estética fazer a escovação dos dentes. Mas vamos pensar comigo? Se nós escovarmos os nossos dentes apenas uma vez a cada 15 dias, será que vai ser eficiente o suficiente para poder prevenir a formação ou eliminar as bactérias que estão ali na região da boca? Afinal de contas, nós nos alimentamos todos os dias, certo? E há essa fermentação que faz parte da própria digestão pela saliva que começa na boca. Então, basta a gente seguir uma linha de raciocínio assim bem lógica que a gente vai entender que não é suficiente. Então,
Ah, mas você faz escovação dos dentes lá no banho tosa? Não, eu não faço, justamente por isso, porque é uma situação que vai iludir o meu cliente achando que ele está cuidando da boquinha do animalzinho dele e não está cuidando, pelo menos não de maneira eficaz e adequada. Além do que, o animalzinho precisa ser acostumado com esse procedimento desde pequeno. Muitas vezes eles não conseguem fazer isso em casa. Muitas vezes nós temos uma rotina muito corrida, com muitos afazeres, pessoas que às vezes têm muitos cães e não têm condição de fazer isso por uma questão de tempo, por habilidade, enfim. Independente disso, existe então o Plaque Off, acho que é assim que pronuncia, Plaque Off, que é um pozinho que é colocado na ração para o cachorrinho ingerir uma vez por dia, e aí ele vai fazer esse procedimento de prevenção ou de tratamento para desprendimento da placa. De acordo com o que eu li no produto, é um produto natural e ele vai causar uma porosidade da placa bacteriana do tártaro e por isso ele se desprende do dente, porque ele fica enfraquecido. Somente age na placa bacteriana sem prejuízo para o dentinho dos bichinhos. Foi o que eu li no rótulo do produto, tá bem? Outro produto que tem sido aí bastante divulgado na internet hoje em dia, e eu não tô ganhando nada para divulgar nada disso, a minha intenção é única, de instruir você e mostrar algumas opções, é o gel dental ou o spray dental da Pets Life, tá? Pets com Z, Pets Life. Então ele é comprado diretamente pelo site, você vai borrifar na boquinha, ele também tem em formato de gel para você passar e vai passar de 1 a 2 vezes por dia e suspender água e comida por meia hora para que ele possa agir. Existe também um outro gel que também tem a mesma função e trabalha da mesma maneira, que é o gel dental APT7 da Royal Shower, que você também compra no site da Royal Shower. Então são algumas alternativas que nós temos para fazer esse tratamento e prevenção para que haja uma boa higiene bucal. Quando a gente vai falar assim, mas Gabi, e se eu fizer a tartarectomia lá com o veterinário, a remoção do tártaro uma vez por ano, que às vezes tem veterinários que fazem essa recomendação? Ajuda. É eficiente? É eficiente, porque ele vai fazer essa remoção de tártaro, de placa bacteriana, vai indicar o uso de um antibiótico para matar essas bactérias que ficaram, e aí o dentinho vai ficar branquinho, a boquinha saudável, regula o pH e tá tudo bonitinho. Mas esse tártaro vai se formar de novo e você vai ter que tornar a fazer. E cada vez que você vai para fazer esse procedimento no veterinário, o seu cãozinho precisa ser sedado e anestesiado. Então veja, o grande risco desse procedimento é justamente a anestesia, que para alguns cães pode ser bem perigoso. Então, hoje em dia nós temos situações de anestésicos que são bastante seguros, nós temos. Porém, se a gente pode evitar fazendo um procedimento simples e corriqueiro em casa, para que expor o bichinho a uma situação dessa, não é verdade? Então, eu sou mais a favor desses tratamentos caseiros, que são preventivos, com produtos seguros, que nós temos hoje desenvolvidos especificamente para o mercado pet. Ok? Além dessa questão genética, além dessa questão da formação de placa, de tártaro e tudo mais, a gente precisa pensar que existe um outro tipo de deformidade genética, que pode contribuir para isso, porque ela vai estar irritando muito os olhos e causando uma produção excessiva de lágrima, que mesmo que o ducto lacrimal esteja desobstruído, mesmo que não tenha nenhum processo inflamatório, ele vai aumentar a produção de forma que é muito superior à produção à capacidade do ducto de levar isso para o nariz. E com isso, o que vai acontecer? Que é o que acontece quando a gente chora. Quando a gente chora, a gente produz uma irritação nos olhos que faz com que há uma produção maior de lágrima e essa lágrima vaza onde? Aqui. Como nós não temos pelo para ficar aqui nessa região, a gente vai lá, lava o rosto, enxuga, então a gente não tem essa proliferação de bactérias. Mas no caso desses cães, a gente tem a pelagem ali, a gente tem alguns têm até umas dobrinhas aqui, né, que formam aquelas preguinhas aqui na lateral do olho. E aí é onde está instalado um outro problema. O que é que eu preciso avaliar e quem vai avaliar isso? Quem vai avaliar? O médico veterinário.
pode ser um clínico geral para fazer uma primeira avaliação e ele pode acabar encaminhando para um oftalmologista veterinário para uma verificação mais eficiente por um profissional específico da área. São essas duas questões aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Eu tô apanhando aqui da plaqueta, mas vamos lá. Uma delas é o entrópio. Entro para dentro. O que acontece? Há uma deformidade aqui, ó, onde a pálpebra é voltada para dentro. E com isso, os cílios crescem voltado para dentro do olho. Quando isso acontece, esses cílios aqui, olha, ou pestante, como é chamado a nomenclatura mais profissional da coisa, ela vai ficar irritando aqui. Então pense que toda vez que ele piscar o olhinho, aquele fio está arranhando a córnea. E isso está causando um incômodo tamanho, como acontece quando entra um cisco no nosso olho. E ele vai fazer o quê? Ele vai estimular a produção de lágrima para lubrificar e tentar expulsar esse agente de incômodo. Só que como é algo que está todo dia ali, então isso pode acabar trazendo outros problemas, como úlcera de córnea, até porque muitas vezes esse cachorrinho vai ficar tão incomodado que ele vai pegar a patinha e vai fazer isso. E ao coçar e ele tem a quinta unha voltada para fora, ele pode bater essa unha aqui e acabar se machucando. Então, se esse for o caso do seu cãozinho, provavelmente esse oftalmologista vai sugerir uma cirurgia de correção da pálpebra. Uma outra deformidade de pálpebra que pode ser responsável por isso, e aí ele já por um outro motivo, é o ectrópio. O que é o ectrópio? O ectrópio é justamente o inverso. É quando essa pálpebra ela é deformada, voltada para fora. Ela faz isso daqui, ó, tá? Olha aqui, ó, voltada para fora. Esse vão que fica aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó, esse vãozinho que fica aqui e aqui, ele vai ser responsável por um ressecamento do globo ocular. Ou seja, como a área de contato com o ar ela é maior, há uma maior evaporação da lágrima produzida. Isso causa um ressecamento. E quem tem problema de ressecamento ocular sabe que isso causa muito incômodo e a gente fica piscando muito, piscando, coçando e mais uma vez existe o perigo de uma úlcera de córnea, tá bem? Outra situação que pode acontecer, semelhante a essa questão do ectrópio, é que alguns cães têm os olhos muito grandes. E aí, justamente por ser muito grande, às vezes na hora de fechar, eles não conseguem fechar de tudo. A hora que pisca, fica um vão aqui aberto e também promove ressecamento e promove evaporação maior dessa lágrima, precisa de uma produção maior, às vezes o organismo não consegue produzir o suficiente e pode ter problemas de úlcera de córnea também. São cães que, como eu tive uma cachorrinha de uma cliente, uma Shih Tzu, e ela dormia de olho aberto. O que foi feito nesse caso? Deixa eu pegar aqui para vocês. Nesse caso dessa cachorrinha que tinha os olhos muito grandes, ultrapassava aqui o espaço, tanto que a gente via nela toda essa parte branca em volta do olho. Não ficava assim, porque o ideal é que fique assim, né? Apareça o branquinho só aqui e aqui, nos dois cantinhos e muito pouco. Principalmente no Shih Tzu, acontece muito. E o dela a gente via branco todo em volta do olho. Dava uma sensação estranha, porque ficava assim, né? Que nem aquele ator lá que a gente conhece, né? Aquele olhão assim, e aquele brancão tudo em volta. Ou seja, tenta ficar com o seu olho assim, ó. Um breve período de tempo. Você já vai começar a sentir ressecamento e um incômodo, uma coceira, um ardor muito grande nos olhos. Foi encaminhada para a médica veterinária oftalmologista e ela fez uma cirurgia de correção. O que foi feito? Ela diminuiu aqui, fez um fechamento pequeno na parte interna e na parte externa do olhinho. Pronto. O olhinho dela já ficou mais fechadinho, ou seja, mais próximo do tamanho natural, diminuiu essa evaporação, diminuiu o ressecamento,
Foi aplicado aí então colírios lubrificantes durante o tempo de recuperação para poder fazer esse processo, até que fizesse a cirurgia e tudo mais. E a gente conseguiu então driblar essa situação. E ela estava sempre com problemas de úlcera de córnea. Então, esses problemas oculares, embora a gente esteja falando sobre lágrima ácida e essa mancha tão incômoda, existem alguns outros fatores de saúde que estão envolvidos aí nessa questão do olho, que eu achei importante a gente abordar, que é essa questão, né, do entrópio e ectrópio, porque ele pode causar úlcera de córnea. Isso vai prejudicar a visão do seu cãozinho, além de ser muito incômodo, vai prejudicar a visão do seu cãozinho muito mais cedo. Considerando que um Shih Tzu possa viver ali cerca de 15, 17 anos, bem cuidadinho, então vale a pena a gente às vezes investir numa cirurgia como essa, num tratamento mais adequado, para que ele tenha uma velhice aí, né, saudável, enfim, tá? Bom, aí você pode dizer assim, Gabi, nós eliminamos problemas nos dentes, nós eliminamos deformidades oculares, isso daqui tudo tem cirurgia de correção, são simples, tá bom? Nós eliminamos problemas de ouvido, o que mais que tem? Má alimentação. Gente, bifinho, palitinho, nininho, tocinho, inho, esses monte de inho que a indústria fez pra gente fazer agradinhos para os nossos cães, eles são bastante perigosos. Muitos deles, por exemplo, os bifinhos, de acordo com a informação que eu tive, eles estão cheios de sódio. E isso é um problema sério para a saúde dos nossos cães. Aí a pessoa fala assim, o veterinário me recomendou a ração Rios, que embora o fabricante não assuma a responsabilidade sobre o compromisso de que a ração tenha sido desenvolvida para resolver o problema da mancha da lágrima ácida, algumas pessoas notaram que realmente houve essa melhora e a solução do problema porque corrigiu o pH com a questão da alimentação. Aí eu tenho clientes que falam assim, mas eu dou Rios, Gabi, e continua manchando. Aí a gente vai fazer toda uma anamnese com esse cliente, vai fazer toda uma análise investigativa e você descobre, mas eu dou bifinho porque ela adora. Mas eu dou tal coisa porque ela adora. Então aí a gente descobre que alguns alimentos, embora você dê uma excelente alimentação, uma excelente ração ou uma alimentação natural saudável e tudo mais, mas a pessoa acaba introduzindo outros alimentos que para o cãozinho vão produzir então uma alteração do pH natural da lágrima e muitas vezes também da saliva. Por isso que nós vemos essa mancha acontecer além do canto dos olhos, a gente vê ela acontecer na região aqui da barbinha e às vezes até nas patas. Por quê? Porque os cães têm um hábito aí de querer se limpar e se lamber, e aí acaba que essa acidez aí e essa umidade vai fazer o mesmo processo de oxidação da pelagem e tudo mais e vai causar então essa mancha em outras partes do corpo. Então a gente tem que ter esse cuidado com todas essas questões antes de querer uma única solução simples para um problema simples. O problema é simples? Mas a gente precisa analisar toda essa gama de informações para chegar num diagnóstico preciso, um diagnóstico diferencial para poder ter uma solução eficaz para aquele tipo de problema. Cada caso é um caso e eles precisam ser avaliados de maneira individual, tá bem? Mas aí você vai me dizer, esteticamente isso daí tá muito feio, como que eu faço para tirar essa mancha? Corta o pelo e deixa crescer, ou deixa crescer e vai cortando. Não tem alguma coisa para tirar? Olha, existem alguns produtos hoje já cosméticos, se não me engano da Chusca, que promete a remoção, o clareamento dessa mancha. Eu não sei do que ele é composto, eu nunca usei, só vi que existe. Não sei o quanto ele é eficaz, nem o quanto ele é seguro. Deveria ser bastante seguro, deve ser bastante seguro, por se tratar de um produto que foi desenvolvido para essa finalidade. Não usei, não tenho o que dizer, nem bem nem mal se funciona ou não funciona, porque eu não testei. Fora isso, como eu disse que é um processo de oxidação que ocorre dentro do fio, só existe uma forma de remover pigmento de dentro do fio, com outro processo oxidativo que vai remover esse pigmento que ficou ali dentro.
De que maneira que é feito isso? Loiras de plantão, nós sabemos como esse procedimento é feito. No caso dos nossos cabelos, água oxigenada mais pó descolorante. No entanto, dentro do pó descolorante, desse processo, a gente tem amônia, que é um produto muito forte e que é complicado da gente utilizar. Existem outras receitinhas aí de clareamento, de pelagem e tudo mais? Tem. Independente de qual seja, com o que é que mistura, sempre uma das partes da mistura vai ser água oxigenada. Tem problema, Gabi? Se o cão não tiver uma hipersensibilidade na pele, não for um cão muito sensível a alimentos, a produtos e tudo mais, não vai ter problema. Agora, vale lembrar que uma coisa é eu utilizar essa mistura em partes, por exemplo, nas patas que estão manchadas, e eu utilizar esse tipo de mistura numa região perto de mucosas, olho, boca e nariz, tá? Olho, boca e nariz. Tá bem? Então, eu não considero isso seguro. O que eu considero seguro? Trate a causa e tenha a paciência de deixar essa pelagem crescer. No caso de poodles que raspam o focinho, raspa aquele pedacinho e aquilo vai crescendo e a gente vai modificando essa pelagem, vai vindo uma pelagem saudável. Quando aconteceu isso com a minha branca, eu optei por fazer a tosa, como era só aqui nesses pelos aqui do cantinho, eu optei por tosar essa parte e ela fazia muito isso aqui também na região da boquinha, que eles têm aqueles pelinhos que ficam entrando. O que que eu fiz? Eu tosei esses pelinhos aqui da boca, um pouquinho aqui ainda ficou manchado, porque eu não vou retirar tudo, porque eu não gosto de... prefiro deixar ela manchadinha do que deixar com a boca pelada. E retirei esses cantinhos no olho, veio nascendo uma pelagem, quando eu vi que já estava nascendo uma pelagem branquinha, normal, tudo regulado, e hoje ela tem a carinha dela toda branquinha, tá? Acabou o problema. Então, a mancha indesejável aqui é importante, né? Que a gente saiba qual que é a causa e faça o tratamento adequado. Com paciência, com orientação médica, com cuidado, com perseverança, e aí você vai conseguir um resultado adequado. Nesse momento, então, é o que eu tenho a dizer para vocês. Eu espero que tenha sanado aí algumas dúvidas, que tenha esclarecido, pelo menos para que você possa fazer uma investigação mais criteriosa do que está causando no seu animalzinho e que você possa encontrar, então, soluções específicas e tenha um excelente resultado. Lembre-se, a mancha, ela é só um sintoma. O que a gente precisa buscar é a questão de saúde que está alterada, né? Por trás dessa mancha, o que está causando esse sintoma é a mesma coisa. Eu tenho sempre uma dor no dedinho, e não vou investigar o que é. Aí no momento em que você resolve fazer um raio-x, você descobre que seu dedinho está quebrado. Então não adianta ficar tomando remédio para dor, porque você vai ter que engessar e vai ter que mobilizar e vai ter que dar o tempo de regeneração desse osso que foi quebrado. Então, sempre buscar, a partir do sintoma, qual é a causa e tratar a causa. E certamente você vai ter um resultado excelente e o seu bichinho vai estar saudável. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, se ele te esclareceu, se ele te trouxe alguma informação útil, dá o seu joinha e dá o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para ficar atento a outros vídeos que eu vou trazer para vocês. Eu falo bastante, né, e devo ter falado aí sei lá quanto tempo, lá, 40 minutos falando, mas eu gosto de deixar muito explicadinho, como diria aquele personagem, né, os mínimos detalhes, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima. Deixe nos comentários se você tem alguma informação que não foi passada no vídeo, se você tem alguma correção a alguma informação que foi trazida, ou se você tem alguma sugestão de algum outro assunto que você gostaria que a gente tratasse aqui nos vídeos com vocês. Deixa eu vir aqui. Vamos lá. Aí. Tá bom? Eu aguardo então os comentários de vocês e compartilhe com alguém que você sabe que o bichinho está precisando desse tratamento, dessa orientação. Espero vocês no próximo vídeo. Bye, bye!